Oi, pessoal, tudo bem? Como vai a semana? Como vai o dia? Como vão as férias que já estão no final, né? Então, vamos primeiro ao nosso pensamento do dia. Olha, eu não sei a receita do sucesso, mas a do fracasso, com certeza, é querer agradar todo mundo. Pensa nisso, se você está agradando todo mundo. No final do vídeo a gente fala mais um pouco sobre isso. E hoje, no nosso vídeo, nós vamos aprender a fazer um estojo duplo, como vocês já viram na thumb, já viram na abertura, com duas divisórias. Outro dia eu ensinei o estojo com uma divisória, agora eu vou ensinar esse que cabe mais coisas, né? Tem duas situações. Tem a criança maior que leva pouca coisa e tem a criança menor que leva muita coisa. Normalmente esse duplo é para criança menor, né? Então, antes da gente ir para o nosso vídeo, se inscreve no canal, assim você recebe nossos vídeos em primeira mão. Curte, que nos dá autoridade no YouTube e vontade de postar mais. Se ficou alguma dúvida do vídeo, vai no nosso grupo no YouTube, desculpa, no Facebook, eu confundi nas redes. Lá no Facebook, deixa sua dúvida que eu te respondo por lá. Tá? E sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Bom, primeiro vamos lá ver os materiais. Nós vamos precisar de um corte de 30 por 30 para o tecido principal e esse mesmo corte de 30 por 30 será feito na manta. Eu aqui já passei a manta, já preguei ela aqui, depois eu vou passar uma costurinha de segurança aqui em volta, tá? Vamos precisar também nesse tecido de uma faixa de 4 por 30, também na manta e no tecido de forro, tá? Eu já juntei tudo aqui. Vamos precisar de 4 cortes, são 4 cortes, 2 cortes para cada bolso, tá? De 11 por 30, tá bom? Do tecido de forro. 2 zippers, como tudo aqui é 30 centímetros, o zíper eu cortei ele com 34. Eu gosto de deixar o zíper sempre maior, entre 3 a 4 centímetros maiores, que fica mais fácil na hora de colocar, tá? E 2 cortezinhos de 5 por 8 pra gente fazer aquelas, o puxador que a gente põe assim no zíper, né? Na hora de puxar, de abrir o zíper, tá bom? Por onde vamos começar? Vamos lá. Vamos reservar aqui essa parte. Eu vou precisar disso aqui, a princípio. Vou pegar um do zíper. Pode ser o zíper de metro, que é esse, no caso meu aqui, você tem que colocar o cursor, você pode comprar o zíper pronto, tanto faz. Você vai pegar o zíper e pregar aqui, ó, a frente, até o balangandanzinho que te mostra qual que é a frente. Vai ficar para baixo e vai ser pregado aqui nessa beirada, tá vendo? Assim. Aí, nessa mesma beirada, nós vamos pegar um dos forrinhos e vamos pregar em cima dela. Observe, tem uma construção aqui do lado, mas o barulho acho que não vai incomodar tanto não. É essa parte que fica uma parte do zíper livre. Primeiro nós vamos pregar tudo numa parte, tá vendo? Vamos colocar aqui em cima. Sempre que eu vou colocar zíper, eu ensino o seguinte, a dar um piquezinho no centro do tecido para ficar tudo certinho, tudo centralizado. Aí nós vamos dar um pique aqui, vamos dar um pique no meio do zíper também, ó, acho o meio do zíper, dá um piquezinho e dá um piquezinho aqui também para achar o meio. Aí eu vou fazer em off, mas eu vou dar esse mesmo piquezinho aqui dos dois lados, nas 4 partes daqui que vão ser pregados o zíper também, no outro lado do zíper, em todos os meios, pra gente deixar tudo bem centralizado. O que nós vamos fazer? Tudo picotado, aí coloca esse meiozinho do zíper que você marcou aqui, e o outro meiozinho aqui, ó. Vai pregar aqui e aqui. Entenderam? Ó. Eu vou alfinetar isso aqui para me costurar tudo junto. Ó.
os meios com meio, com meio. Aí eu alfineto aqui assim também, ó, pra ficar tudo certinho. Aí vocês vão observar que vai ficar até mais fácil de deixar tudo retinho. Aqui e aqui, certo? Alfinetei. Veja que esse lado do zíper vai ficar solto, tudo de um lado só do zíper, tá bom? Vou na máquina. Olha, se você não tiver o colocador de zíper, aí na hora de costurar você vai ter que arredar o cursor, tá? Olha só, costuradinho, tá vendo? Aí costurei tudo do lado de cá, o zíper, o tecido e virou pra cá, tá? Aí agora, aí nós vamos virar aqui, ó, deixar esse tecido assim e já vamos rebater aqui, porque você vai fazendo um por um e rebatendo, porque senão depois fica mais complicado pra rebater isso aqui, ó, tá? Aí, depois que eu rebater, o que que eu vou fazer? A mesma coisa do lado de cá. Vou rebater e já explico pra vocês direitinho, que esse aqui dobrando também... Ó, já tá rebatido. Agora, nós vamos fazer com o outro zíper a mesma coisa que nós fizemos com esse, entendeu? Ó, você vai pegar o zíper com a barriguinha pra baixo, direito do zíper com direito do tecido, tá? Deixa eu dar o piquezinho aqui que eu não dei aquela hora. Vamos alfinetar e costurar o zíper, o tecido, o zíper e o forrinho tudo junto, tá bom? Ó, aqui. E vamos pegar outro tecidinho de 11 por 30 e vamos costurar aqui, ó. Então, vamos lá? Mesma coisa. Zíper, deixa eu arredar esse cursor aqui. Zíper, marcação do meio, né, a divisória e tecido. Mesma coisa. Aí, marca os meios aqui pra ficar tudo ok, tudo certinho. Aí, até bom que sobra o mesmo tanto de zíper pra cada lado. Alfineta e vamos nós outra vez pra costura, tá? Na hora de rebater também, gente, eu fiz sem alfinetar, mas se você quiser para ter mais segurança, você pode alfinetar também, tá? Isso é na hora de rebater, depois dessa costura aqui. Tá? Vou pra máquina. Gente, voltei aqui porque eu cometi um erro e eu voltei porque pode acontecer com você também. Quando você for fazer, atente para o seguinte: o zíper, os cursores têm que correr pro mesmo lado, tá vendo? Você tem que prestar atenção nisso. O que que acontece? Eu coloquei o zíper sem olhar, aqui ó, aqui um cursor tá correndo pra cá, outro cursor tá correndo pra cá. No meu caso em específico, se eu já tivesse costurado, era só eu tirar o cursor e colocar de novo. Mas se você comprar o zíper pronto, que já vem com travinhas e tudo mais, já fica mais complicado para fazer isso, tá? Então, eu vou trocar de lado aqui porque eu vi há tempo, mas se você estiver usando o zíper no metro, você tira o cursor e põe de novo, tá? Caso contrário, você vai ter que refazer. Aí você vai, desmancha e faz de novo a mesma coisa. Para quê? Para os cursores ficarem todos dois correndo para o mesmo lado, ó, tá vendo? Para cá e para cá, tá? Então, atente para isso, porque se você tiver usando o zíper que você já compra pronto, você corre o risco de perder o seu trabalho, ou melhor, perder não, né? Que é só desmanchar, mas se você descobrir isso lá no final da peça, pensa o trabalho que vai dar, até desanima de desmanchar para fazer de novo, né? Então, atente-se para isso na hora da confecção. Para que lado está o cursor? Se o zíper for de metro, é mais fácil de resolver, né? Agora sim eu vou para a máquina. Aí, ó, prontinho, tá? Agora você vai fazer isso aqui. Vou deixar o zíper aqui mesmo.
dar a volta aqui, né? E vai rebater essa costura também. Pode ser ponto zigue-zague ou ponto decorativo, se você quiser dar um ar diferente à peça. Eu tô usando costura reta mesmo, tá bom? Se de repente você tiver dificuldade de fazer essa parte aqui com manta, você pode fazer só o tecido também, tá? Sem a manta. Mas eu tô fazendo... Ó, tudo pregado e rebatido. Vamos passar para a próxima fase, onde nós vamos usar o nosso tecido principal. Bom, já fui lá, dei costura em toda a volta só pra firmar mesmo. Ah, gente, essa estampa aqui não tem lado, tá vendo? Mas vamos supor que a sua estampa tem uma princesa aqui, a outra aqui e as duas na mesma posição. O que você vai fazer? Ao invés de você usar o tecido inteiro, você vai partir ele no meio e virar ele e pregar aqui de novo. No caso, você vai ter que cortar ele com 32 centímetros para deixar uma margem de costura. Você vira e costura para ficar tudo do mesmo lado, tá? Porque senão você pode ficar a estampa de cabeça para baixo. Mas essa aqui eu não preciso ter essa preocupação, porque meu tecido não tem lado, tá? Então, continuando com a confecção da peça, já fiz a minha marcação central aqui, tá? Vocês observaram aqui, ó, uma parte de cada zíper ficou livre, tá? Que é uma de cada bolso, ou seja, fizemos a metade de cada bolso, já temos uma parte de cada um. Agora, nós vamos pegar uma dessas partes do zíper que não está conectada, vamos pôr meio com meio aqui na nossa peça principal. Vamos pegar a outra parte do bolso, que é de 11 por 30. Se tiver estampa, ela fica virada para baixo, frente com frente, tá? E vamos prender aqui com um clipezinho, tá? Observando sempre as laterais, se estão todas certinhas, não tem nada torto, para não prejudicar o acabamento final da peça, tá? A gente já dá o piquezinho para ajudar nisso, mas é sempre bom dar uma conferida. Agora, eu vou prender aqui com o meu clips, prender no meio e também as duas laterais, né? Porque facilita. Eu resolvi usar o clipezinho porque é mais prático de colocar, mas se não tiver, pode ser alfinete sem o menor problema, tá bom? Acerta as pontas e coloca esse clips. Agora eu vou na máquina e vou passar uma costura reta aqui. Costuras feitas, tá? Vamos firmar bem aqui o zíper para poder rebater. Só que eu esqueci de falar uma coisa para vocês nas outras pregas de bolso. Quando for rebater, puxa o tecido pro mesmo lado do zíper para dar acabamento em tudo junto, tá? Isso é pra fazer em todos os bolsos, que aí o zíper fica, tá vendo? Bem centralizado. Tem que fazer em todas as partes, porque aí você já rebate e dá acabamento ao mesmo tempo. Bom, costura rebatida, tá? Um forrinho para cada lado. Esse tecido do forro meu solta muita linha. Agora vamos para o último forro. Tá vendo que sobrou aqui, ó? Um lado do zíper sem a peça? Então, nós vamos pegá-lo e colocar do lado de cá. Atente-se que você vai pegar pegar o lado avesso do tecido e dobrar, tá? Ó, o avesso. Vai colocar aqui o nosso zíper e o nosso último forro também vai ficar aí, tá? Vamos prender aqui, atentando se tá tudo certinho. Ó, prendemos aqui, prendemos aqui. Opa! E vamos costurar, tá? Vamos prender, pegar aqui também para ficar certinho. Prendemos aqui. E agora vamos passar uma costurinha aqui. Pronto, tá feita a costura. Para rebater essa parte, nós vamos ter que desvirar a peça. Tá?
e abrir o zíper. Aí você vai ter como tá rebatendo essa costura. Aqui assim, ó, com o zíper aberto. Se você estiver usando o zíper de metro, você pode até dar um pontinho aqui pro cursor não sair, tá bom? Só que no final, para o cursor não sair na hora de você fazer essa costura. Mas aqui, ó, com ela desvirada, a gente abre o zíper, dá para costurar, fazer essa costurinha aqui, tá? Eu vou lá rebater, né? Rebater essa costura. Tudo rebatido, vamos voltar pro outro lado, porque nós ainda não terminamos lá, né? Aí, redesvirando aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar as duplas de forro. Primeiro, nós vamos aqui achar o meio. Esse meio já tá até marcadinho. Ó. Achar o meio. Colocar zíper com zíper. Um em cima do outro, que aí fica mais fácil. Fica mais certinho. Acha o meio. Se você não tiver marcado o meio, aqui você marca o meio, certinho. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse centro aqui e colocar em cima desse meio que nós marcamos, tá? Ó, o centro onde está o zíper com o meio que nós marcamos. Reservamos aqui porque nós temos que fazer as nossas alças. Eu vou dobrar o avesso, passar uma costurinha e depois desvirar. Só isso, tá? Não vamos fazer aquele tipo viés, não, que ele fica mais grosso ali na hora de costurar. Então, nós vamos dobrar o meio, desvirar e colocar lá. Aqui, ó. Aí, costurei. Aqui você pode passar com ferro, tá? Deixa a costura no meio, né? Porque vai estar assim, você deixa aqui no meio e dobra para você pôr ele na nossa peça, tá? Uma de cada lado. Aqui, então, vamos lá. Tá aqui o meio da nossa peça, que é fácil de marcar, que é por esse centro do zíper aqui, com o meio que nós marcamos. Aí eu vou alfinetar aqui a nossa alça. Aí você vai fazer a alça, a dobra dela virada pra dentro e a parte das costuras fica pra fora. Aí você põe aqui pra costurar tudo junto depois, tá? Vou alfinetar. E faço a mesma coisa do outro lado, meio com meio, tá? Pego a alça, dobro, costura dela pra dentro, a costura aqui que a gente fez, né? E essa dobra aqui pra dentro da nossa peça. E alfineto também. Essa parte tá pronta. Agora... Ah, desculpa, gente, eu não posso alfinetar o forro junto. É só a peça com o meio. Deixa eu colocar aqui de novo. Ó, o forro tem que ficar livre. Pronto. O que nós vamos fazer? Com esses forros, de um lado, a gente vai costurar aqui até aqui, dá um espaço de uns 4 a 5 dedos aqui no meio e continua a costura aqui. Já do lado de cá, a gente vai costurar tudo, todo o quadrado até perto do zíper, tá? Não precisa deixar abertura nenhuma. Nessa parte de baixo, nós vamos costurar, deixa eu subir meu cursor, deixa o cursor pra dentro, tá? Nós vamos costurar daqui até aqui. Aí você vai pegar esses dois forrinhos, deixa o meio livre,
vai costurar esse centro aqui assim e vai costurar essa parte de cá, tá? Então, são essas as costuras. Esses aqui nós vamos costurar a volta toda. Esse nós vamos deixar uma abertura de 4 a 5 dedos para desvire. E aqui nós vamos costurar os 4 lados e esse meio entre os bolsos. Feito todas as costuras, já aproveitei e marquei as nossas caixinhas de leite, tá? E já vou costurá-las, tá? Eu vou fazer diferente do que eu costumo fazer. Eu marquei, igual eu já ensinei em outros vídeos, eu vou deixar o card aqui de alguma peça que tenha caixinha de leite para vocês verem. Só que aí, ao invés de eu cortar, eu marquei dos dois lados e vou costurar, que aqui deu uma linha reta, tá vendo? Depois é que eu vou cortar. Por que fazer assim? Porque assim o risco a hora que você desvirar, tá descosturada é menor, entendeu? A costura vai ficar certinha depois da costura pronta que você vai cortar. Eu vou fazer primeiro nessa parte de tecido, mais molinha, e depois eu vou fazer na outra, tá bom? Aí é só você juntar assim, ó, costura e corta. Bom, costurei todos os cantos, agora eu vou cortar. Corta, deixa numa margem de costura, porque senão não adianta fazer desse jeito, né? Você vai lá e corta a sua costura. Agora, vamos usar aquela abertura que a gente deixou para a gente desvirar a nossa peça. Você abre o zíper e desvira por aqui. Eu lembro que lá nas primeiras peças que eu fazia, eu falava que essa aqui era a hora do parto. A hora do desvire era a hora do parto. Faz o nosso pequeno parto. Confere as costuras, porque pode ter alguma solta. Aí você tem que voltar lá e consertar. Ó, zíper, está tudo ok. Esse lado fechadinho, esse lado nós ainda temos que fechar, mas só vai fechar após corrigir qualquer possível erro. Ó, aqui ok, aqui também, pronto. Está aqui o nosso estojo duplo. Ficou linda, né, gente? Pois é. Espero que vocês tirem bom proveito, façam um din-din legal aí nessa volta às aulas. E o que eu tinha falado no início, a respeito de fazer as coisas para agradar os outros. Como é que você está fazendo? Você está se agradando a si? Ou se desdobra e deixa de fazer o que você quer para agradar os outros? Pensa muito bem nisso, porque enquanto você quiser agradar os outros, você vai ser infeliz e não vai agradar você mesmo. Pior, não vai alcançar seus objetivos. Então pense bem. O segredo do fracasso é esse, fazer o que os outros querem. Seja feliz, faça as suas vontades. Claro que sem machucar ninguém, para fazer suas vontades você não precisa machucar ninguém. Mas deixa de perder seu tempo com coisas que não valham a pena. Às vezes você deixa de fazer para você para não falar não para os outros. Isso se chama o poder do não. Aprenda a dizer não quando necessário. Ajudar é bom? É, mas quando nós estamos com disponibilidade para isso. Não deixe de fazer o que você quer só para agradar, tá bom? Essa é a nossa mensagem de hoje. Um beijo e até nosso próximo vídeo.